Formação practitioner em programação neurolinguística. Uma vez, há pouco tempo até, eu falei com um amigo, e esse amigo, ele me perguntou: André, e aí, tudo bem? Eu falei: tudo jóia, né? Tudo tranquilo. E aí, o que você está fazendo? Com o que você está trabalhando? E eu, sem pensar, já disse: estou trabalhando com PNL, programação neurolinguística. Ele fez uma pausa muito significativa e disse: para você também. Muito obrigado. E aquilo me chamou a atenção, pois a minha resposta, ela estava ao mesmo tempo certa e errada. Ao mesmo tempo que eu estava certo na resposta que eu dei, eu também estava errado. Pois para ele aquela resposta não serviu para nada. Foi uma resposta com pouco ou, provavelmente, nenhum significado. E isto me remeteu a uma das pressuposições básicas, fundamentais da PNL, que é comunicação. Comunicação não é o que sai, comunicação é o que chega. Tem muito pouco a ver com aquilo que eu digo e muito a ver com aquilo que você entende. Se a comunicação que partir de mim não chegar até você, se eu não me fizer entendido, então não houve comunicação. E é por causa disso que às vezes nós encontramos vários atritos em nossos relacionamentos. Aliás, todos os problemas da nossa vida, sem exceção, são problemas de relacionamento. É uma dificuldade que nós temos de nos relacionar, de criar uma relação, de criar um vínculo. E o relacionamento, ele está absolutamente linkado à comunicação. Quantas vezes você diz uma coisa, a pessoa entende outra? E a partir desta má interpretação, surge uma discussão, surge uma intriga. Nunca aconteceu com você, da pessoa virar a cara para você, alegando que você falou algo que você não falou? Nunca aconteceu? Não é comum até a gente dizer uma coisa e a pessoa entender outra, e aí dá uma encrenca, dá uma intriga, principalmente na família, né? Na sociedade também, mas principalmente dentro de casa. Então, a finalidade desta palestra é explicar o que é programação neurolinguística, do que se trata, o que é possível fazer com a PNL, o que a PNL nos possibilita, que tipo de comportamento nós podemos desenvolver, de capacidade, de habilidade é possível adquirir através da neurolinguística. Então, o que é PNL? A primeira pergunta, é a pergunta mais comum. E é uma pergunta que muitas vezes, mesmo a pessoa ela tendo a formação como practitioner ou como master em PNL, mesmo estando acostumada, habituada a trabalhar, a estudar, a falar de PNL, muitas vezes ela engasga, ela gagueja para explicar o que significa PNL. PNL, ou programação neurolinguística, em suma significa como os comportamentos, programação, são produzidos pela mente, neuro, através das palavras, linguística. Então, é o estudo das ideias humanas. Como que a mente produz comportamentos? Através das palavras. Porque a palavra tem força ou não tem? A palavra tem muita força em nossa vida. Tanto é que às vezes nós dizemos algumas coisas das quais imediatamente nos arrependemos. Ai, se eu pudesse voltar no tempo e não dizer, se eu pudesse dizer de novo. E isso é importante, de levar em direção a si mesmo. Que tipo de palavra nós dizemos a nós mesmos? Que tipo de comunicação nós temos conosco mesmos? Como que está a nossa autocomunicação? O nosso diálogo interno?
O que você fala acerca de você? As palavras, elas têm a capacidade de gerar em nosso cérebro vários comandos. E uma vez que estes comandos, eles são instalados em nosso cérebro, eles geram comportamentos. O nosso cérebro, ele tem várias sinapses, que é o momento onde um neurônio se conecta com o outro. Então, quando há uma conexão entre neurônios, um conectando com o outro, existe uma sinapse. E fisicamente falando, as sinapses, elas constroem o nosso aprendizado, elas constroem o nosso comportamento. E uma vez que nós dizemos coisas, e estas coisas que nós dizemos, essas palavras que nós pronunciamos, elas são enviadas ao cérebro, o cérebro imediatamente recebe esse comando e cria uma rede neural para isso. E esta rede neural que foi criada pelo cérebro através da palavra que nós dissemos, vai gerar um comportamento. Então, em verdade, quando a pessoa diz, eu tenho baixa autoestima, ela não tem baixa autoestima. Ela está programada, existe um programa rodando na cabeça dela. Ela não tem aquilo. Ela tem um programa que em algum momento na vida ela permitiu instalar. Ou alguém instalou, ou ela em si mesma, né, através daquilo que ela mesma disse, gerou esse aplicativo. Então a PNL, ela faz uma analogia do cérebro com um computador. O computador, é possível você fazer programas para ele? Usar uma linguagem de programação, né? E através de uma linguagem de programação, seja ela qual for, é possível desenvolver aplicativos. E estes aplicativos são possíveis de, uma vez instalados no computador, gerarem ações em específico? Não é o que acontece? Então o nosso cérebro, da mesma forma, ele funciona como um computador. E este computador, ele tem a possibilidade de receber aplicativos que são programados através da nossa linguagem. Aquilo que nós dizemos, seja em direção a nós mesmos, seja em direção ao outro, gera uma realidade no cérebro. A palavra, ela emite ao cérebro um comando, esse comando cria uma rede de conexão que gera um comportamento. E aí, nós não sabemos exatamente porquê, mas desenvolvemos algumas habilidades, algumas potencialidades, ou então, sem saber também porquê, nos sentimos limitados, bloqueados, sem conseguir tomar uma decisão, pois não se entende exatamente o que está acontecendo, o que está gerando esse impedimento. É uma crença. A crença faz a realidade. Tudo aquilo que nós acreditamos torna-se real, acontece em nossa vida. Um grupo de cientistas, neurocientistas, cientistas em geral, fizeram a seguinte experiência. Eu sempre conto isso daí. Se você já ouviu, peço licença para contar de novo. Eles fizeram a seguinte experiência. Eles ligaram na cabeça de uma mulher vários fios até um computador. E aí o computador registrava toda a atividade cerebral. Não apenas cerebral, mas do sistema nervoso em si. Onde há neurônios, o computador registrava, coletava essas informações de todo o sistema neural e conseguia registrar esta atividade. E aí eles pediram para que a mulher, ela segurasse uma flor. Entregaram uma flor na mão dela, ela pegou a flor e pediram para que ela olhasse para a flor. Então ela olha para a flor e eles registraram lá no computador quais foram as áreas do cérebro que acenderam no momento em que ela estava olhando para a flor. E aí o computador registrou tais e tais áreas acenderam, né? O cérebro ele começa a iluminar, acender no ponto em que está ativo, e aí eles gravaram esta informação.
E então eles pediram para que ela entregasse a flor. Ela ficou sem flor nenhuma. Pediram para que ela fechasse os olhos e pensasse na flor. Apenas imaginasse a flor, a mesma flor que ela acabou de ter em mãos. Ela então fechou os olhos, imaginou a flor e o computador registrou. E eles ficaram surpresos, pois as mesmas áreas do cérebro se acenderam. E aí eles descobriram que para o cérebro não há diferença daquilo que nós vivemos no mundo real e daquilo que nós imaginamos. Não há distinção. Ele não consegue distinguir se o que está acontecendo faz parte do mundo concreto ou faz parte da sua imaginação. Para ele é a mesma coisa, é a mesma realidade. Então, quando nós dizemos algo, ou simplesmente pensamos em dizer algo, para ele já aconteceu, para ele foi dito. E aí ele vai criar aquela informação e vai gerar um comportamento. E é a partir daí que surgem comportamentos potencializadores, aquelas coisas que nós fazemos e somos muito bons naquilo. E é incrível, porque às vezes você pergunta, viu, mas como que você faz? Ah, sei lá, eu vou e faço. Mas como você faz? Eu não sei, eu vou e faço. E a gente chama isso de dom. Nossa, ele nasceu com um dom, tem um dom. Mas qual é o padrão desse dom? O que acontece? O que a pessoa vê? O que ela ouve? O que ela sente para gerar aquele tipo de comportamento? Aquela atitude de excelência comportamental. Mas ao mesmo tempo em que nós, às vezes, somos muito capazes de realizar coisas fantásticas e muito positivas, existem também em nós alguns sistemas, alguns aplicativos, alguns programas rodando aqui, que nos tornam pessoas excelentes em criticar os outros. Né? Que aplicativos, programas instalados em nós, que nos tornam muito excelentes, muito eficazes em achar que não vai dar certo, em ver o negativo, não é? Então depende de qual programa nós estamos permitindo instalar. E a boa notícia é que sejam quais forem os programas que estejam rodando no nosso cérebro, é possível desinstalar se você quiser, é possível fazer um update, atualizar se você quiser, é possível instalar um novo que não exista, assim como é possível fazer o mesmo com o computador. Agora, a grande diferença entre um computador e o nosso cérebro é que este equipamento é infinitamente mais poderoso do que os mais poderosos equipamentos tecnológicos que nós possuímos. Ele é muito poderoso. Ocorre que nós não temos noção do funcionamento, não temos um manual. E a PNL, a grosso modo, superficialmente falando, porque o cérebro ele é dotado de infinitas possibilidades, a PNL ela funciona como se fosse um manual do cérebro. Uma vez que você entenda o manual, que você entenda funções básicas, é possível mudar comportamentos muito importantes. Comportamentos que podem gerar resultados fantásticos e surpreendentes para a nossa vida. Nós podemos mudar se nós quisermos. E isto é estudado independente da PNL. Não sei se vocês já ouviram falar sobre neuroplasticidade autodirigida. Já ouviu falar a respeito disso? O cérebro, dotado das redes neurais, ele está em constante transformação. As sinapses não param. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma média de 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios, não apenas no cérebro, mas em todo o sistema neural. Sistema neural central e periférico. Então,
100 bilhões de neurônios rodando no nosso corpo. É uma média nossa, como seres humanos. Cada um desses neurônios, cada um deles, pode se conectar a uma rede de até 10 mil. Cada um desses 100 bilhões pode se conectar a uma rede de 10 mil neurônios. Ou seja, nós temos, em média, 1 quatrilhão de combinações de sinapses acontecendo em nós por segundo. A cada segundo ocorre, em média, 1 quatrilhão de novas conexões. Mas estas conexões, elas acontecem de duas formas. Automaticamente, quando são gerenciadas pelo inconsciente, e voluntariamente, quando gerenciadas pelo consciente. Mas como conscientemente nós quase nunca paramos para pensar a respeito desta possibilidade de você enviar o comando que você quiser para o seu cérebro e gerar uma rede de conexão adequada a um comportamento mais assertivo e positivo para a sua vida, em geral, o cérebro ele fica no automático. E quando ele entra no automático, nós nos dotamos de comportamentos que nem sempre são os mais adequados. Fazemos coisas das quais muitas vezes nos arrependemos, mas não sabemos por que fazemos. Dizemos que nunca mais vamos fazer e de repente está lá de novo, repetindo aquele mesmo padrão. Na terapia, sou terapeuta, e como terapeuta eu aplico em uma das terapias, em uma das técnicas usadas na terapia, uma atividade que trabalha a linha de tempo. Então, 99,9% das vezes acontece isso. A pessoa, ela vem e reclama de um problema que ela quer trabalhar. E aí a gente começa a pontuar esse problema da vida atual, da idade atual, e começa a voltar na linha do tempo. Agora vai citando quando você tinha, a pessoa tem 40, por exemplo, cita agora com 35. Aconteceu isso e tal, e aí você vê o padrão lá de novo. Cita agora com 30 anos. Com 30 eu estava em tal lugar, aconteceu isso, está lá o padrão. E vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. E não é raro, a pessoa chega às vezes a lembrar de fatos que tinha 2, 1 ano de idade, e o padrão já estava lá. Um padrão sendo executado desde a infância. E quando se aplica a terapia, às vezes a pessoa consegue recordar de coisas anteriores ainda, que estavam registradas no inconsciente. Padrões que são instalados no útero da mãe, de impactos criados enquanto ela estava em gestação, que vem do mundo externo à mãe e vai até ela. Então esses padrões, muitas vezes eles se repetem, pois nós não estamos, em geral, conscientes da possibilidade de descobrir de onde vêm esses padrões. Por que esses padrões acontecem? E a PNL, ela é uma ferramenta que nos oferece uma possibilidade de descobrir quais são os nossos padrões comportamentais. Por que nós fazemos? Como nós fazemos? É possível alterar? Sim. Vale a pena alterar? Vale a pena. Então, através da PNL, é possível reprogramar. Você reprograma aquele comportamento. Não, eu não quero mais ter esse comportamento. Então é possível desinstalar. Eu quero ter um comportamento novo que eu não tenho. Então é possível instalar um comportamento novo. Programar. Nós viramos um programador e desenvolvemos um aplicativo para rodar na sua própria cabeça. Então, o fantástico da PNL é isso, E ela nos ajuda a melhorar profundamente a nossa comunicação. É a possibilidade de programar o cérebro para a obtenção de comportamentos mais adequados ou variados,
frente a determinadas situações. Então, programação, remodelagem, neuro do sistema nervoso, linguística, usando a linguagem. É possível remodelar, ou seja, alterar o modelo do sistema nervoso usando a sua palavra. Não é uma manipulação. Aliás, pode ser usada. Por isso que, para fazer um curso de PNL, para que você esteja apto a fazer a formação practitioner em PNL e receber essa ferramenta, você só faz depois de passar numa triagem. Ah, mas eu tenho dinheiro para pagar. Parabéns. Se não for padrão do treinamento, não entra. Não faz o treinamento. Nós não damos a ferramenta a uma pessoa que talvez esteja dotada de más intenções, que queira manipular alguém, que queira usar a ferramenta de uma forma ruim, pois na mão errada é uma bomba. É uma bomba. A pessoa adquire muito poder pessoal com a PNL. Em mãos erradas é uma bomba. Então a gente faz uma entrevista. E se o perfil da pessoa for adequado a fazer a formação, aí ela faz a formação. Se não for adequado, a gente sugere um outro curso, para que ela faça uma outra coisa. E depois, lá à frente, talvez ela esteja adequada a fazer a formação em neurolinguística. Pois a possibilidade de fazer uma mudança no seu sistema nervoso não é coisa que se brinca. Tá? A PNL, infelizmente, ela é muito banalizada. Existem pessoas que entram em aulas como esta já armadas, achando que vai sofrer uma lavagem cerebral. E é o que acontece por aí. Existe. É uma realidade. Existem pessoas que fazem lavagem cerebral, que quer simplesmente persuadir. Você talvez já tenha encontrado na internet, quando se fala de PNL, não sei se você já pesquisou, usar a PNL para persuasão. Né? É positivo? É positivo. Nas mãos corretas. Mas nas mãos erradas, persuadir alguém talvez seja manipular, conduzir alguém para onde não queira, fazer uma programação sem ver uma ecologia na pessoa, uma percepção ecológica. Tá? Se a gente derrubar 300 árvores, vai ter um impacto ecológico? Dependendo do lugar, sim. Dependendo do lugar, nem tanto. Então, vale a pena derrubar 300 árvores? Talvez sim, talvez não. A PNL faz um estudo, mas ao invés de fazer esta ecologia na natureza, faz a ecologia no ser humano. Será que aplicar essa ferramenta nessa pessoa para aquilo que ela deseja vai ser bom para ela? Será que o que ela está buscando vale a pena aplicar? Então, tudo isso é muito importante. Por isso que precisa ter ética, bom senso, caráter, para fazer um curso de formação. Não é para qualquer um. Então, mesmo que a pessoa tenha dinheiro para fazer a formação, se ela não tiver o perfil, ela não faz. No nosso instituto, ela não faz. Se ela quiser fazer um outro instituto, aí é problema do instituto. Mas no nosso, ela não faz. Nós não damos a ferramenta se acreditarmos que ela pode estar em mãos erradas. E ainda, o que é PNL? Ela é uma neurociência que trata da experiência humana subjetiva e como o cérebro administra as informações colhidas do mundo externo. Nós estamos constantemente coletando informações do mundo externo, através de todos os órgãos do sentido: visão, audição e sinestesia, que vem pelo tato, olfato, paladar. Então nós estamos buscando essas informações, mas o cérebro, ele filtra essa informação. Tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor, nós estamos vendo apenas uma pequena parte, pois o cérebro, para preservar o consciente de tanta informação, ele só traz aquilo que é interessante no momento, aquilo que é útil. Por isso que, quem é que já ficou grávida? Ok. Quando vocês ficaram grávidas, não deu uma impressão de que teve uma epidemia de gravidez? Todo mundo ficou grávida? Não é? É o ano da baleia. Não é? É o ano da baleia. Tá? O que acontece? Quando a pessoa ela fica grávida, ou então a mulher ela começa a desenvolver o interesse da gravidez, ela envia ao cérebro
um comando de importância. E essa importância gera um filtro. E aí ele começa a mostrar a você várias pessoas, casos de gravidez. Quando você veio para cá, você viu um Gol branco andando na rua? Olha, eu falei um carro bem popular, que está cheio por aí. Mas você viu? Não. Tá? Raramente, né? A gente vê o Gol branco. Mas agora, na hora que você for embora, provavelmente você vai ver? Sim? Porque tem um filtro. Se você colocar na sua cabeça, quer encontrar Gol branco na rua, o que você vai ver? Gol branco. Então, é uma forma de filtrar. Ele filtra a informação, o cérebro ele vai filtrar a informação e vai trazer ao consciente somente aquilo que te importa naquela ocasião, naquele momento. E deleta todo o resto. Então, desses 1 quatrilhão de informações por segundo que nós estamos buscando, uma pequena parte apenas, né? Uma porcentagem ridícula, representa o nosso consciente. Sabe aquele desenho do iceberg, de Freud, consciente, inconsciente, que o consciente está no topo, é o pico, e o inconsciente é lá embaixo, que é a parte maior? É mais ou menos assim. Só que lá aquele pico ainda é generoso, porque a quantidade de informações a nível consciente que nós temos é quase zero, em se comparando a nossa captação de informações em nível inconsciente. Então, é possível filtrar aquilo que você deseja, enviar ao cérebro o comando que você deseja e só filtrar aquilo que você deseja. Agora, quando não se tem essa informação, nós geramos filtros e não sabemos que estamos gerando. Uma mulher conversou comigo na terapia, e aí ela me disse assim: André, eu não sei o que acontece comigo. E por quê? Porque é o 4º relacionamento consecutivo que eu apanho do meu marido. O 4º. E a primeira coisa que eu pensei, eu gosto de apanhar. Mas daí logo eu corrigi em mim mesmo, né? Eu pensei e já corrigi. Se ela gostasse de apanhar, ela teria ficado com o primeiro. Não é? Então ela não gosta de apanhar. Mas o que está acontecendo com ela, que ela sai de um e vai e encontra justamente aquilo que ela está procurando evitar? O que está acontecendo com ela? Que todas as relações que ela encontra uma pessoa agressiva. O filtro deve estar configurado para isso. É como se fosse uma antena. Sabe, uma antena que você põe em determinada estação, e aí você vai captar aquele gênero. Você vai entrar em sintonia com aquele gênero. Então, o cérebro, nesse filtro, ele cria uma sintonia. E aí ele atrai um gênero de pessoas. Por isso que tem uma lei que diz: semelhante atrai semelhante. Tá? A gente atrai seres semelhantes, porque tem um filtro criado a essa atração. E a mulher, então, ela estava atraindo justamente aquilo que conscientemente ela estava repelindo. Mas por que se ela estava repelindo? Porque o cérebro não sabe se você está repelindo ou se você está atraindo. Ele simplesmente é programado. E o programa não tem lógica. Quem tem lógica é o programador. O programador é que põe lógica. Se for um mau programador, será um mau aplicativo. Se for um bom programador, terá um bom aplicativo. Então o aplicativo é só resultado final, ele não é inteligente. A inteligência está no programador, no ser intelectual que gera o programa, né? Que gera o programa. Então ele não tem essa inteligência. E aí, quando ela pensava: não quero homem agressivo, não quero homem agressivo, não quero homem agressivo, qual a informação que tinha? Homem agressivo. Homem agressivo. Um exemplo: não pense em maçã. Na hora. Não quero maçã, não quero maçã, não quero maçã. Maçã é ruim, maçã não presta. Tá? Detesto maçã, não quero pensar em maçã. É a maçã que vai ter. Então o filtro dela estava configurado para isso. É possível reprogramar? É possível reprogramar. Mas
Essa reprogramação acontece como? Se a pessoa não quiser, é possível mudar? Não. Se a pessoa não quiser, não há PNL que funcione. Depende da vontade do outro. O quanto o outro quer. E esta vontade, este querer, precisa ser um querer congruente. Não adianta dizer sim por fora e não por dentro. Tem que querer por dentro e por fora. Quero mudar, quero reprogramar, quero ajuda, aceito a ferramenta. E aí as coisas acontecem. Você já fez algo com tal eficiência a ponto de ficar impressionado? Como você faz? Que modelo você executa? E provavelmente você tem uma habilidade. E talvez ela seja rara. Talvez ela seja uma habilidade rara que você tem. Mas como que você faz? Várias vezes já perguntaram para mim: André, como que você faz para ir lá na frente e falar? Não sei, eu vou e falo. Hoje eu sei alguns padrões que eu utilizo, mas antes eu não sabia. Então hoje eu descobri alguns padrões e posso usar esses padrões, posso alterar algumas informações e obter resultados específicos. Posso pensar em mudar o padrão no tom da minha voz, na minha observação com as pessoas, na minha postura, no meu gestual, nas informações que estou processando, naquilo que imagino ter ao meu redor. Posso imaginar, se eu gosto, por exemplo, da cor azul, e a cor azul, ela elicia, ela dispara em mim um estado emocional positivo, eu posso pintar de azul esse espaço e deixar o espaço na cor que me agrada. Posso deixar na temperatura que me agrada, com o cheiro que me agrada, da forma que eu quiser. Então isso tudo traz potencial. E trazendo potencial, é possível você adquirir muita excelência, muita eficácia em coisas que antes, mesmo sendo excelentes e eficazes, se transformam ainda mais, ficam ainda melhores. Então, através da PNL é possível descobrir o modelo. O que você faz? Que ação você executa especificamente que faz você ser tão bom naquilo que você faz? O que aprenderei neste curso? Eu vou procurar ser sucinto, porque agora tem bastante coisa. Bom, história da PNL, não vou falar a respeito, você vai aprender no curso. De onde veio, a partir de quem, como que ela foi descoberta, inventada, né? Se é do Brasil, da Europa, Estados Unidos, de onde veio a PNL. Apenas aí como informação histórica mesmo. Mapas e filtros, como a mente interpreta o mundo. Um pouco do filtro eu já falei. O mapa é como você enxerga o mundo. Às vezes a pessoa diz assim: eu vejo as coisas como elas são. Não, você vê do jeito que você quer ver. Você vê do jeito que você é, e não do jeito que as coisas são. Quer ver um exemplo? Esse espaço aqui, esta sala, ela é uma sala grande, média ou pequena? Média? Pequena? Pequena. Média? Média. Pequena. Alguém acha grande? Achou grande? Tá? Ou seja, a sala não é nem grande, nem média, nem pequena. Ela tem uma metragem. Ela é X metros quadrados. Agora, a nossa interpretação, como nossa mente mapeia esse espaço, isso é subjetividade. Né? Nós só podemos entender a vida a partir do nosso ponto de vista. E é aí que entra um lance bem legal. Nunca tem a ver com o outro. Nunca se trata do outro. Somos nós. É sempre a gente mesmo. Não é o outro que é bom ou que é mal. É a nossa interpretação. Mesmo que ele seja bom ou mal no mundo real. Mesmo que seja bom ou mal no mundo real. Que a massa diga, ainda assim é um ponto de vista. E o ponto de vista, como já dizia Raul Seixas, é que é o ponto de questão. Tudo depende da forma que se vê, como você mapeia a sua própria vida.
E aí entra um dos pressupostos básicos da PNL. O mapa não é o território. O que você vê nem sempre é a realidade. É a sua interpretação. É como você entende, como você vê, como você ouve, como você sente aquele fato. Então o fato é uma coisa, a interpretação é outra. Rapport, como criar empatia e excelência na comunicação. Rapport é uma técnica de espelhar o comportamento do outro. Como que o outro se pronuncia, que tom de voz, como que ele olha, como que ele movimenta as mãos. E se você espelhar um pouquinho, não é copiar, mas procurar fazer um espelhamento daquela postura, ele se sente igual a você e se abre. Né? Ah, esse é igual a mim. E aí ele se abre. Então é uma forma poderosa de você criar empatia e com isso você conquistar mais a confiança das pessoas. Muito bom para vendas, muito bom para negociações em geral, para a sala de aula, criar empatia com todos, jogar o seu magnetismo pessoal em direção às pessoas, cativar, envolver, encantar. Tudo isso é possível através desta ferramenta Rapport. Como se processa a aprendizagem consciente e inconsciente? O processo de aprendizagem ele tem 4 passos essenciais. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente, competência inconsciente. Na incompetência inconsciente, você não sabe que não sabe. Tá? Não sabe que não sabe. Uma criança de 1 ano, por exemplo, não sabe que não sabe dirigir. Não faz parte da realidade dela. Ela não sabe que não sabe dirigir. A incompetência consciente é um passo maravilhoso. Você sabe que não sabe. E aí, quando você descobre que não sabe, o que você procura fazer? Saber, aprender. Tá? É uma mola que impulsiona ao progresso, ao descobrimento, ao conhecimento das coisas. Então é a incompetência consciente. Você não tem competência para fazer, mas tem consciência disso. Você sabe que não sabe. Competência consciente. Você sabe, mas precisa usar a sua consciência para desenvolver. Igual quando você aprende a dirigir, que você acabou de sair da autoescola, ou então que você está começando os primeiros passos ali na autoescola, né? O carro morre, né? Quando você vai sair, você tem que pensar, bom, primeiro tem que colocar na primeira, dar a seta, olhar para ver se não tem nada, e aí você sai, usa toda a sua consciência para isso. Impossível para a maioria dirigir e ouvir música. Se alguém põe música, desliga isso. Ah, mas por quê? Porque eu estou dirigindo. Ah, então a pessoa desliga e aí vai conversar com você, viu? Mas fica quieto. Ah, por quê? Porque eu estou dirigindo. Ela precisa usar toda a consciência dela para dirigir. Ela tem competência, ela já sabe dirigir. Sendo braço, tudo bem, mas já sabe dirigir, né? Mas ela precisa usar toda a consciência dela. E aí ela não pode fazer mais nada. Ela tem que deletar todas as informações ao redor e dedicar apenas a uma coisa: dirigir. E depois disso ela entra no último estágio: incompetência inconsciente. Ela sabe, mas não precisa pensar mais. Tá? Vai para o inconsciente. Aí ela consegue dirigir, consegue atender celular, tudo bem que pode se matar, né? Mas consegue dirigir, consegue atender celular, consegue xingar o carro do lado, consegue ver uma propaganda no outdoor e por aí vai. Então o consciente é liberado. Por isso que às vezes, para vocês que já dirigem há algum tempo, já deve ter acontecido. Você está dirigindo, daqui a pouco, na hora que você vê, já chegou.
E você, nossa, já cheguei. Quem que levou o carro? Foi o consciente? Não, é o inconsciente que dirigiu. Tanto é que você nem tomou consciência de que já tinha chegado. O percurso todo foi levado pelo inconsciente. O inconsciente é que dirige. Então, esse processo de aprendizagem, ele é exercitado, ele é treinado. Você adquire habilidade para aprender a PNL através desses 4 passos. Sistemas representacionais. Como nós coletamos informações no mundo externo? Já falamos um pouquinho. Através dos órgãos do sentido: visão, audição e sinestesia. Tá? Então, são as formas pelas quais nós coletamos informações. E nós variamos nesse padrão de sistema. Em alguns momentos, nosso padrão ele está visual, está mais pelo visual. E aí, para que nós possamos entrar em comunicação com alguém, nós vamos buscar muitas imagens para falar a respeito de alguma coisa. Em outros momentos, o nosso padrão está mais auditivo. Quando a gente vai falar de uma música, de um show, ou então de uma briga, uma discussão, ou então de um carinho, um elogio que recebeu de alguém, provavelmente o padrão utilizado será o auditivo, pois foi o veículo pelo qual a informação chegou. E, em outros momentos, o nosso padrão é o sinestésico. Sensações, cheiro, olfato, tato, paladar. E aí é o momento em que você, por exemplo, começa a falar de como se sentiu, do peso que tal coisa tem em sua vida. Percebe? São padrões de comunicação. Linguagem não verbal, calibragem, movimento dos olhos. Olhares para cima é um acesso visual. Os olhos, eles são o mouse do cérebro. Não tem lá, você não leva o ponteiro do mouse para ir clicando e acessando as informações? O cérebro, ele tem um mouse, que são os olhos. Os olhos, quando eles se movimentam em qualquer direção, eles vão acessar informações na sua rede neural. Em geral, quando ele se movimenta em direção para cima, ele vai buscar uma imagem. Nossa, lembra aqui? Você vai jogar lá em cima, olhar. Quando nós vamos buscar informações auditivas, jogamos o olhar para os lados. Nossa, que som é esse? Vira até a cabeça às vezes. Tá? Quando vamos acessar informações sinestésicas, olhar para baixo, realmente dizendo a bola. Então você joga o olhar para baixo. Então, visão, audição, sensação. São movimentos prováveis dos olhos. O que nós aprendemos na PNL? Nós aprendemos a observar, aprendemos a ler, através de uma movimentação do olhar da pessoa, o que provavelmente ela esteja pensando. O que provavelmente esteja passando na cabeça dela. Não de forma específica, mas generalizada. Saberemos se ela está buscando uma imagem, se ela está lembrando de alguma coisa, se ela está criando uma informação visual, ou lembrando de uma informação visual, criando ou lembrando uma informação auditiva, criando ou lembrando de uma sensação, fazendo um diálogo interno, falando consigo mesma, só pelo movimento dos olhos. Mas não apenas o movimento dos olhos, todo o corpo fala. O inconsciente, ele se expressa através do corpo. E como ele se expressa através do corpo, o seu corpo está falando. E aí é possível, através da PNL, perceber quem está conseguindo entender a informação, quem está gostando, quem está achando um saco, quem quer ir embora, quem quer ficar, sabe? É possível, simplesmente pelo movimento do seu olhar, pela sua expressão, pelo seu gesto. É uma ferramenta que se aprende, uma ferramenta que lhe dá a capacidade de, pela sua observação, supor, não descobrir, mas supor
o que provavelmente esteja passando na percepção interna da pessoa. Isso é ótimo também para vendas. Você descobre se o que você está falando está chegando, se a pessoa está se interessando, se vai dar certo, se você vai vender, se você vai fechar. Se você estiver pelo telefone, é possível você observar pelo tom de voz, como que a pessoa está falando, pela respiração. Isso tudo se aprende. Âncoras, reflexos condicionados. Âncoras ou reflexos condicionados são uma forma de trazer à tona informações que ficaram registradas em determinados momentos de nossa vida e associadas a um fato externo. Então, por exemplo, quando você vê a bandeira do Brasil, é uma âncora visual. E o momento em que você olha para a bandeira, dispara dentro de você uma cadeia de informações, um encadeamento de informações, melhor dizendo. Ou seja, ela dispara memórias, sensações. Se você gosta do Brasil, vai disparar um bem-estar. Se você não está contente com o Brasil, dispara um mal-estar. Depende do que você associou à bandeira. É por isso que às vezes a gente associa um mal-estar com a voz de alguém. E aí só da pessoa começar a falar, já dispara aquela vontade de voar no pescoço. Não é? Ou então, uma pessoa que você adora, que você ama, e quando ela fala, seu coração já treme, já amolece. Só de ouvir a voz falar. É sério? São âncoras. Você está andando na cidade e sente o cheiro de feijão com louro. E aí lembra da sua avó no momento de infância. Você está passando na feira e tem a manga. Manga, fruta. E aí você já se lembra de quando você estava numa chácara que subiu num pé de manga. Então ela vai disparar. Você ouve, por exemplo, a música do Fantástico, a vinheta, domingo à noite. É fantástico. Segunda-feira. Né? Já dispara uma âncora negativa. Desmonta. Se você ouve o hino nacional, talvez você se lembre de Ayrton Senna. Tá? Se você ouvir a música do Ayrton Senna, talvez você fique feliz, se sinta com aquele clima de vitória, Ayrton Senna ganhando. Ou então talvez você se sinta triste, pois talvez você se lembre da morte, né? Do momento triste. Então, âncoras, elas são, quando você faz uma comparação ao computador, elas são como atalhos na área de trabalho. Se você dá 2 cliques, abre o programa que está associado. Aquele atalho está linkado a um programa que está trabalhando ali na máquina, que está instalado na máquina. Quando você acessa, ele abre. E aquela informação vem à tona. Existem âncoras positivas, que quando disparam em você, você se sente poderoso, poderosa, com vontade de fazer, de acontecer, de mudar. E existem âncoras negativas, que quando dispara, às vezes joga até na cama. A pessoa desmonta. Várias vezes já ouvi pessoas que me dizem assim: André, eu não sei o que acontece, mas sempre que chega determinada época do ano, eu fico triste. Uma me disse que tem depressão só em determinada época do ano. É uma âncora. É uma âncora. Quando chega aquela época, dispara nela uma sensação que está associada a um fato do passado. Ela viveu alguma coisa negativa no passado, criou, né, uma rede neural associada àquele fato, e sempre que ela chega naquela época, a rede é acessada, dispara e gera um comportamento. E aí, ela cai na depressão. Passou a época, ela sai da depressão. É só naquela época que ela tem depressão. Eu achei incrível aquilo lá. Uma outra senhora, fez um treinamento de alto impacto comigo. E nesse treinamento, nós tínhamos uma atividade onde ela precisava fazer alguns exercícios físicos, ela precisava mexer o corpo.
E ela, antes de fazer o treinamento, já havia dito que tinha um problema no joelho. Ela tinha um problema no joelho, um problema grave no joelho. Pular, impensável para ela. Mas no envolvimento do treinamento, ela se esqueceu do problema no joelho. E ela fez toda a atividade. E era uma atividade punk, ela fez toda a atividade. E quando ela terminou a atividade, um pouco depois que ela foi lembrar do problema no joelho. E aí eu perguntei para ela, então será, porque ela conhece um pouquinho da PNL, e aí eu perguntei para ela, então será que você tem um problema no joelho ou é uma âncora? Uma âncora que não foi disparada naquele momento que você estava em um outro estado. Quando ela mudou o estado, a âncora não conseguiu ser disparada. É como se ela tivesse aberto, ao invés de abrir aquele programa que gera a dor no joelho, ela abriu um outro programa. Um programa que gerou bem-estar, que gerou descontração, que gerou alegria, que trouxe uma motivação interna muito grande para ela naquele momento, e ela nem lembrou do joelho. E não doeu o joelho. E depois disso daí, ela ainda fez uma outra atividade. Só que daí consciente, né? Agora eu quero ver se vai doer mesmo. E não doeu. E não doeu. Então será que as dores, as doenças que nós temos são coisas reais, fisicamente falando reais, ou são programas instalados que estão gerando esse resultado? E o inconsciente está usando isso para se comunicar, para se expressar, né? Visão da PNL de uma forma sistêmica, holística. Ela nos ajuda a ver a nós, a vida e os outros de uma forma abrangente, como um todo, e não como um ser separado de um todo, tá? Como estabelecer objetivos corretamente, fazer uma boa formulação de objetivos, pois em geral nós sabemos o que nós não queremos, mas o que nós queremos, nós não sabemos. Ah, eu não quero mais um marido que me bata. Ok, o que você quer? Não sei, nunca me perguntaram isso, né? Foi a resposta dessa mulher, dessa amiga que eu falei que teve lá o quarto relacionamento. Ela sabia o que ela não queria, mas o que ela queria, ela não sabia. Então, aprender a formular o seu objetivo corretamente, de uma forma positiva, gera uma comunicação eficaz. Você aprende a se comunicar. Metamodelo é uma forma poderosa e estruturada de comunicação. Você aprende a fazer perguntas específicas, e estas perguntas, elas geram respostas também específicas. Então, por exemplo, se você pergunta para alguém, por que você não quer fazer isso? Por exemplo, né? Por que você não quer fazer isso? Ah, porque a minha mãe, ela me ensinou quando eu era pequeno que a gente não deve, por causa disso, por causa daquilo e tal. Então, quando você faz a pergunta por quê, você gera uma crença. A pergunta por quê, ela é uma pergunta de acesso a crenças. Mas a crença nem sempre é lógica. Existem crenças absurdas. Por exemplo, a crença de que se você deixar o chinelo de ponta cabeça, a mãe morre. Já ouviu essa? Por que você deixa o chinelo de ponta cabeça? Ah, porque senão minha mãe morre, então tem que desvirar. Tá? A crença de que se você colocar a vassoura atrás da porta, a visita vai embora. A crença de que se você mentir, existe um duende que dá nó numa corda e quando acabar a corda você morre. Essa minha avó contava para mim, eu morria de medo. Então são crenças, então nem sempre a crença é lógica. Existem crenças absurdas, que não têm coerência. Quando você faz a alguém a pergunta por quê, o que gera é uma crença, o que vem é uma crença. Só que nem sempre é lógico que ela está respondendo. É possível driblar isso com a ferramenta do metamodelo. E aí, ao invés de você perguntar
Por que você não quer fazer? Você pode perguntar: o que te impede de fazer? Nossa, nunca havia pensado nisso. O que me impede? O que te impede? Nossa, não sei o que me impede. Nada. Então faça. Ah, então eu vou fazer. Porque ela percebe que nada impede. Muda a pergunta e gera um outro resultado. Além dessa, existem várias outras, né? Perguntas, padrões de linguagem, de comunicação que você pode fazer. Ah, eu não quero comprar. O que te impede de comprar? Ah, está muito caro. Caro comparado a qual produto? Você está comparando com algum. Com qual produto você está comparando? Ah, entendeu? Você pode usar o metamodelo. E aí você pode especificar, né? Então é uma ferramenta poderosa de linguagem de comunicação. Como transformar resistências em energia para a mudança? As potências do universo, as energias do universo, elas são neutras, elas não são nem positivas nem negativas. O positivo ou o negativo só existe em contato conosco, o ser inteligente. Quando nós entramos em contato com a energia, ela se torna boa ou ela se torna má, dependendo do nosso caráter. Se houver resistência nisso, vou fazer a você a seguinte comparação. Imagine uma enxada. Ok. Imagine que você pega esta enxada e você pode com ela carpir, ou então plantar. Sim? Ok. Mas é possível, com esta mesma enxada, levantá-la contra alguém, dar na cabeça e matar? É possível? É ou não é? É possível. É possível. Agora o problema está na enxada? A enxada é neutra. É quem põe a mão nela. É quem põe a mão nela. Então, bem e mal não são energias reais. São energias transformadas em nosso contato. Quando nós entramos em contato com determinada energia, aquilo fica bom ou mal. Você pega a enxada, você pode plantar, você pode matar. O problema não está na enxada. A enxada continua a mesma. É a mesma enxada. O que você faz depende do caráter. Então, é possível transformar resistências em energia para a mudança. Ao invés de usar a enxada para ferir aos outros ou ferir a si mesmo, usar a mesma enxada. Usar a resistência e colocá-la em seu proveito. Tirar aquilo que é do mal para você e gerar o bem da mesma situação. Squash visual é uma técnica que é utilizada através de visualização. Lembra que para o cérebro não tem diferença daquilo que você vê, imagina e percebe na realidade? Então, através da imaginação, existe uma ferramenta que você pode usar e ela é fantástica para auxiliar em fobias, traumas, medos, conflitos existenciais. Tá? Às vezes a pessoa tem medo de barata. É um programa, o medo de barata é um programa. Só que é um programa que está inadequado na vida dela. Talvez esse programa tenha servido no momento que ele foi instalado, mas hoje talvez já não sirva mais. Existem crianças birrentas? Tem, você já lembrou de algumas até, né? Crianças birrentas, mimadas. Então, essa birra que ela faz pelo mimo que recebe, tem algo de positivo, porque ela ganha alguma coisa com isso. Os pais acabam cedendo. E ela descobre que se ela usar esse programa com os pais, ela vai lucrar. E aí ela executa aquele padrão, aquele programinha, né? Gera uma crença. Se eu usar esse programa, se eu for chorão, birrento, implicante, cri-cri, meu pai vai ficar, né? E vai me deixar, vai me liberar. Minha mãe também. Vai cansar e eu vou vencer pelo cansaço. Só que, enquanto é criança, às vezes passa. Não deveria, mas às vezes passa. Só que às vezes a pessoa, lembra daquele padrão? 20, 30,
Quando chega adulto, executa o mesmo comportamento. Continua birrento, continua batendo o pé. Eu quero. Se não for do meu jeito, não vou aceitar. Às vezes, diretor de empresa, chefe de departamento, cargos de liderança. Continua birrento, continua mimão. Executando o mesmo programa que foi instalado na infância. Está usando o mesmo programa, não serve mais. É como se você estivesse utilizando hoje o Windows 95 no seu computador. Sabe? Não é compatível mais com a nossa realidade. Nós temos softwares muito mais adequados à nossa situação atual. Mas, às vezes, a gente continua usando programa antigo, que não serve para nada mais. Reestruturação em 6 passos para estabelecer acordos com o inconsciente. É possível conversar com o seu inconsciente, fazer um acordo com ele e resolver uma parada. Um problema que está te incomodando. Se você fizer um acordo com ele, você consegue muitas vezes resolver um problema que está te incomodando. Como a PNL lida no relacionamento com casais, melhorar as relações através da PNL. Legal isso daí? Melhorar a relação com o marido, com a esposa, com os filhos também, dentro de casa em geral. Eu vou agilizar, senão vocês vão cansar de mim. Estratégia Disney de criatividade. Essa estratégia, ela gera 3 passos. Um passo onde você sonha, um passo onde você cria, um passo onde você aplica. Legal. E aí você consegue, através desta estratégia, desenvolver um objetivo bem formulado e consegue colocar em prática, encontrar um caminho para sair de um problema, para resolver, para conquistar algo. Estratégias de motivação, transformar crenças limitantes em possibilitadoras, muito relacionado àquele lance da energia, pegar uma energia negativa e transformá-la em positiva. Críticas em feedback, ressignificar, ou seja, mudar o significado de conceitos e contextos. O significado que nós damos para a vida gera a nossa realidade. O significado daquilo que nos falam, o significado dos lugares que a gente frequenta. É possível mudar o significado através da linguagem. Aprender como o inconsciente funciona. Através do aprendizado, da compreensão do funcionamento do inconsciente, é que a gente vai conseguir fazer acordo com ele. Senão não dá para fazer acordo, né? Modelagem do sucesso. Modelagem é observar o modelo do outro. Por exemplo, se é humanamente realizável, então significa que é realizável por todos. Se nós descobrirmos um modelo de uma pessoa de sucesso, o que ela faz, o que ela fala, como que ela se sente, que padrões de linguagem ela usa, o que talvez ela esteja vendo, como que os olhos dela se movimentam, como que ela respira no momento em que ela está executando um comportamento de excelência. Se nós observarmos o modelo da pessoa e executarmos um modelo semelhante, provavelmente conseguiremos obter o mesmo resultado dela. É uma programação. Se você entender como está funcionando o software dela e desenvolver um semelhante a você, você consegue obter o mesmo resultado. É igual no computador. Não tem, por exemplo, o Word para o Windows e o OpenOffice para o Linux. Essa é uma linguagem que nem todos talvez entendam. Mas ele faz a mesma coisa. São editores de texto, só que feitos em linguagem diferente. Mas ele faz a mesma coisa. Então ele modelou, né? Submodalidades. Reprogramar o cérebro é fácil e agradável. Às vezes a pessoa ela tem uma imagem que quando ela se lembra dessa imagem, ela já fica, nossa, não quero nem lembrar disso. Uma cena horrível que ela traz e já dispara aquela âncora, aquela sensação ruim. É facílimo de desprogramar isso. É baba, é brincadeira de criança. E você consegue tirar o sofrimento da pessoa em coisas assim de 1, 2 minutinhos. Simplesmente mudando a forma que o cérebro está interpretando aquilo. Você entende como que ela está interpretando, faz uma alteração e puf, acabou. Não tem mais. E aí quando ela vai buscar novamente a imagem, ela traz a imagem nova que foi criada.
Compulsões, cura de compulsões, uma ferramenta que se chama Switch, que é aplicada e você consegue, eu não gosto muito da palavra, embora ela esteja ali, mas você consegue melhorar, resolver, talvez realmente curar e tirar de você, né? Compulsões, toques, tá? Enfim, através de uma ferramenta que se chama Switch, que é aplicada. Cura rápida de fobia, rápida, tipo 5 minutos. Também é possível. Através de ferramentas, você programa. Então você aprende a programar o seu sistema nervoso. Nós estamos sofrendo muitas vezes porque não temos noção do que está acontecendo. Se você descobrir, você muda e aí você deixa de sofrer. Os padrões de linguagem hipnótica de Milton Erickson e a comunicação ampla. Então você consegue aprender a usar um padrão de comunicação hipnótica. Isso é muito legal no momento de uma terapia. Por exemplo, se você for usar a PNL de forma terapêutica, embora eu em particular não goste muito, mas se a pessoa ela for trabalhar a PNL de uma forma terapêutica, ela consegue usar um padrão de comunicação hipnótico e obtém um ótimo resultado. Como construir metáforas no passo a passo empregadas no dia a dia, né? Você usar histórias, parábolas para a sua própria vida, e isso ajuda você a obter excelência em muitas coisas. Pois as metáforas, elas driblam, por assim dizer, a mente consciente e entram direto no inconsciente. Como o tempo influencia a mente humana, nós aprendemos a trabalhar na linha de tempo. Dei um exemplo aqui de uma coisinha simples que a gente faz. Você vai voltando na linha do tempo, vai trabalhando essa linha do tempo e vai resolvendo muitas coisas através disso. Como nós codificamos o tempo é subjetivo, né? Se você estiver, por exemplo, imagina que você está no Rio de Janeiro, meia-noite, na favela da Rocinha, sozinho, esperando o ônibus. O ônibus vai chegar em 1 minuto, mas você não sabe. Quanto tempo leva para chegar esse ônibus? Vai levar muito tempo. Agora imagina que você está na favela da Rocinha, no mesmo lugar, mas meio-dia, cheio de pessoas, e você acabou de encontrar com alguém que você adora muito, que faz muito tempo que você não vê. O ônibus vai chegar em 1 minuto. Quanto tempo leva? Na hora ele chega, não é? Muito rápido. Então o tempo é subjetivo. A gente aprende a compreender e a recodificar. Trabalho em linhas temporais, né? São várias ferramentas que usam a sua linha de tempo. Você consegue voltar no seu passado, voltar mesmo, né? Você faz aí uma regressão, não regressão vidas passadas, regressão na linha do tempo da vida atual, tá? Você consegue voltar na sua linha do tempo e resolver coisas que estão lá no seu passado, programas que foram instalados na sua infância. Você consegue voltar, reprogramar, e quando você volta ao presente, é meio Back to the Future, né? Back to the Future. Você volta ao presente, você volta com a informação reprocessada. Como lidar com a ansiedade, técnicas também que ajudam você a usar para melhorar a sua ansiedade. Técnicas avançadas com linha do tempo, reimprint. Você consegue reimprimir em você uma nova personalidade. Você consegue mudar a forma de sentir e perceber a vida, trabalhando na linha do tempo. Como a PNL pode lidar com doenças? Através do estudo do inconsciente. As doenças, elas nada mais são do que uma forma que o inconsciente tem para entrar em contato conosco e nos obrigar a enxergar aquilo que nós estamos nos recusando a ver. Então, tudo aquilo que a gente diz não, vai para o inconsciente, vira a nossa sombra. E aí, o inconsciente, ele para elaborar isso, quando não se quer elaborar na mente consciente, o inconsciente ele vai trazer informação, ela desce ao nível do corpo e somatiza, e aí vira uma doença. E com a PNL e através da compreensão do inconsciente é possível trabalhar e lidar melhor. E níveis de estruturação lógicos, como lidar com eles. O cérebro, ele setoriza, ele estrutura as informações. Então são 6 os níveis.
ambientes, comportamentos, capacidades, crenças, identidade e espiritualidade. São 6 níveis. E você aprende a se auto-observar em cada um deles. Quais os ambientes que você frequenta, quais os seus comportamentos, quais são as suas habilidades, enfim, quem é você, qual a sua missão de vida, quem mais está envolvido. Ok. Como que funciona o Practitioner em PNL? É um curso no qual o participante recebe os conceitos e técnicas fundamentais para a aplicação pessoal, profissional e na prática terapêutica. Um curso teórico, prático e vivencial, em que instrutores demonstram cada método, técnica e habilidade colocada em prática por meio de exercícios supervisionados. Então, tem uma parte teórica, você aprende teoricamente muitas coisas acerca da PNL, e depois a parte prática, onde você vai aplicar a PNL em você, nos outros e vice-versa. Então, vocês mesmos vão aplicar uns nos outros. E uma vez que você conclua o curso, que você forme-se Practitioner em PNL, você sai habilitado a aplicar a PNL na sua vida e na vida dos outros. A quem se destina? O curso é indicado a toda pessoa interessada em autodesenvolvimento para aplicação individual, profissional ou social. Indispensável para profissionais que necessitam de uma comunicação eficaz, para psicoterapeutas em geral, diretores executivos ou cargos de liderança, educadores, estudantes interessados em aprimorar o processo de aprendizagem, e a todos os que desejam adquirir conhecimento de reprogramação neurológica e ressignificação psicológica. Reprogramação neurológica é remodelar o sistema nervoso, ressignificação psicológica é mudar como você entende, como a sua mente entende, pois é a mente que está programando. Não adianta você reprogramar o corpo e a mente continuar toda zoada. É importante reprogramar os dois, aprender a mudar o significado da mente e a mudar o modelo do sistema nervoso. Quem aplicará? Não sou eu, é um amigo nosso, Nilson Bolgheroni. Ele é treinador e psicoterapeuta, trainer e master practitioner em PNL, coach certificado pelo International Society of Coaching, renascedor pelo Instituto de Renascimento de São Paulo, certificado RBI, Rebirth Better Work International, e com mais de 10.000 horas em diversos cursos de neurolinguística, ele formou só neste ano, aqui 2014, nesse último ano, mais de 300 practitioners. Ele atua como trainer em PNL desde setembro de 2001, em treinamentos de alto impacto em parcerias com institutos de todo o Brasil, totalizando mais de 20.000 treinandos nestes 12 anos. Então, o Nilson, ele é de São Paulo, ele atua muito no Rio Grande do Sul, e ele é uma pessoa que está em parceria com o nosso Instituto Comportar. Ele tem um instituto dele, que é o Instituto IBRARE, Instituto Brasileiro de Renascimento, e é ele quem irá aplicar. Eu estarei como apoio, como suporte, vou acompanhar vocês no momento das atividades, dos exercícios, vou ajudar vocês a entenderem e a executarem os exercícios. Mas quem trará o curso, quem dará a formação, será o Nilson, que na verdade é o nosso mestre, É ele que treina, é ele que ensina. Quando iniciará o curso? O curso ele inicia no dia 25 de julho, são 3 módulos. Primeiro módulo, dias 25, 26 e 27 de julho. Segundo, dias 15, 16 e 17 de agosto. Terceiro módulo, dias 5, 6 e 7 de setembro. Os horários. Na sexta-feira será das 8 às 11 horas, ou, se vocês quiserem, das 19 às 22. Vocês que vão decidir qual é o horário que fica melhor para vocês. Então, das 8 às 23. E nos sábados e domingos, das 9 horas até às 18 horas.
Então são 3 módulos em 3 finais de semana. E aí, concluindo todos esses 3 módulos, você sai formado. É assim, você faz uma semana, um final de semana, por exemplo, ali dias 25, 26, 27, pula 2 semanas, faz mais uma, pula 2, faz o último. E aí tem a sua conclusão. Existem alguns cursos que fazem em imersão. Ou seja, você entra um dia no hotel e só sai quando terminar. E aí vai uma avalanche de informações. Em particular, eu não gosto. Por quê? Porque o legal, eu gosto desse modelo. Aliás, ele sugeriu se a gente queria fazer na imersão. E aí eu sugeri esse modelo. Por quê? Porque nesse modelo, você faz ali a primeira semana e tem 2 semanas para aplicar no seu dia a dia. Para digerir, para assimilar, sabe? Para integrar a informação. E aí, você volta, faz mais um módulo, integra, faz mais um módulo e conclui. Absorve muito mais. Se a gente vai em imersão, é tanta informação, você não consegue, sabe? Vaza muita coisa, você perde muita coisa. E existem outros que estendem demais. Fala, enche linguiça, estende demais, né? E aí quando estende demais, além de usar mais o seu tempo, além de demorar mais, acaba na verdade passando o mesmo conteúdo, porque PNL é isso. A não ser que você faça um Master em PNL, que é depois do Practitioner. Aí você vai aprender mais coisas, né? É um módulo avançado. Mas a PNL é isso, tá? O que se aprende em PNL, curso Practitioner é isso, não tem mais o que colocar ali, tá? Então, nesses 3 módulos você sai formado, você tem um intervalo onde você pode integrar a informação, isso é legal, melhor do que fazer em imersão. E a imersão fica muito caro também. Você paga o curso, você paga na nota de hotel, tá? É muito caro o hotel, para você ficar uma semana lá. E nem sempre você pode ficar uma semana plantado dentro do hotel, né? Começa também. Quanto investirei neste curso de programação, de formação em PNL? Aí é uma questão de comparação, né? É uma questão de você comparar. Antes de falar do preço, sugiro que você pesquise. E vou indicar um site para você pesquisar. golfinho.com.br. É o maior site de PNL do Brasil. Golfinho. Vai e pesquisa. E aí você consegue comparar. E comparando você vai ter noção se o valor que a gente vai apresentar é barato, é caro, né? É uma questão de comparar, ok? O valor, R$ 3.500. Parcelado em até 7 vezes, uma mais 6, no cheque ou no cartão. Então, caro comparado ao quê? Né? Se você acha caro, com o que você está comparando? E outra, o que te impede de fazer? O que você pode ganhar com isso? Nós pensamos muito, às vezes, naquilo que a gente vai perder. Nossa, R$ 3,5 é caro. Eu vou ser sincero com você. Quando eu fiz o curso, eu paguei 5 mil. Está aqui o Heitor, que é o meu amigo, que também fez, né? 5 mil eu paguei. E quando eu fiz por 5 mil, quando me disseram 5 mil, mas nunca que eu vou fazer esse curso. É muito caro esse curso. De jeito nenhum eu vou fazer. E aí eu fui pesquisar, e aí eu falei, não, eu vou fazer. E fiz o curso. E, pelo menos para mim, valeu. Não sei se vai valer para você. Né? Não vou invadir a sua percepção, é você que vai decidir, é você, não vou te influenciar nada, você é livre para decidir. Mas sugiro que você compare, faça uma comparação. Caro comparado a qual curso? Com qual curso você está comparando? Mesmo porque não é um cursinho básico de PNL, é um curso completo de PNL. Você vai aprender todas as ferramentas do Practitioner em PNL. A PNL, ela representa, vou colocar aqui no quadro,
practitioner em PNL? Ele representa 80% de todo o conteúdo da programação neurolinguística. Tá? De toda a programação neurolinguística, o practitioner é mais importante. Practitioner é o mais importante, é o mais completo. Depois, nós temos aqui 10%, que é o master. Trainer, que é uma chatice, e outros 5% PNL científica. Mas o mais importante está aqui. 80% da PNL está aqui no curso de formação Practitioner. É o mais importante. Então, esse investimento aí de R$ 3.500 é um investimento que vale a pena para você? O quanto você quer? Essa é a pergunta que você se deve fazer. O quanto é importante? E outra, lembra que eu disse logo no começo? Já fui bem claro, logo no começo. Não adianta a pessoa ter os R$ 3.500. Ela só vai fazer se passar na triagem. Tá? Porque a gente não vai entregar uma ferramenta como essa na mão de uma pessoa de mau caráter. Eu tenho certeza absoluta que não é o caso de vocês, mas muita gente, nosso instituto, graças a Deus, ele é bem conhecido. Então muita gente procura para fazer. E a pessoa só faz depois da entrevista. Então todos vocês que tenham interesse em fazer, né, ou no mínimo conversar em particular comigo, para poder pensar um pouquinho mais, ter mais detalhes, mais informações antes de tomar a decisão, todos vão fazer entrevista. Se eu perceber que talvez não seja o seu momento, não é nem por caráter, às vezes não é o seu momento. Às vezes para você o momento é um outro curso, bem mais em conta. Tá? É um outro passo antes deste. Se eu perceber, eu vou te oferecer um outro curso. Ou então vou dizer, olha, dá um tempinho, dá um stand-by. Não adianta ter o dinheiro para fazer. Entende? Então isso é muito importante de deixar claro para todos.